noite, Brasil, boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa. Sejam bem-vindos ao circuito de lives do Haroldo Ribeiro, sempre 20 horas, horário de Brasília, transmitida pelos canais YouTube, LinkedIn e também pelo meu canal social do Facebook, sempre voltadas para quem busca crescimento profissional. Como vocês viram aí nessa vinheta inicial, nós estamos iniciando hoje, dia 12 de abril de 2021, exatamente 20 horas, horário de Brasília. Estou falando com vocês aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista, esse circuito com os grandes líderes da década da qualidade, que foi a década de 1990 aqui no Brasil. E para isso, nós selecionamos um time muito bom. Vamos recordar tudo de bom que aconteceu naquela década de 90. Estamos tendo o apoio nessa seleção da Academia Brasileira da Qualidade, com o apoio do Eduardo Guaranha, da Doroteia Werneck e outros acadêmicos que estão aí nos ajudando a selecionar essas pessoas e também fazer os convites para trazer para vocês conhecimento adquirido por essas pessoas ao longo dos anos, pessoas que estiveram na linha de frente, altos executivos, pessoas que participaram das premiações do Prêmio Nacional da Qualidade. Vamos ter nessa live, por exemplo, a representação da IBM, que foi a primeira empresa no Brasil a ganhar o Prêmio Nacional da Qualidade em 1992, e vamos trazer também aqui a empresa recordista de Prêmio Nacional da Qualidade, que foi a Serasa. Vai estar aqui conosco o Elcio, que na época foi 20 anos presidente da Serasa, que liderou esse movimento. O Elcio De Luca vai estar conosco aqui, compartilhando conosco toda essa experiência que ele liderou e que acumulou ao longo desses anos. Várias pessoas, evidentemente, que fizeram parte desse movimento já não estão mais conosco, né, já partiram, estão em outra dimensão, mas a gente vai, ao longo das lives, lembrar o nome dessas pessoas. Também já estiveram conosco aqui nas lives anteriores, pessoas que foram líderes desse movimento, com a própria Doroteia Werneck, que está nos ajudando nesse circuito atual. Esteve aqui também conosco o Cláudio D'Artagnan, o Reinaldo Ferraz, na live passada da segunda-feira, o Saidu Mahomed, editor da Quality Mark, editor que mais produziu literatura, que mais produz, inclusive, ainda, literatura sobre gestão da qualidade do Brasil, que está também nos apoiando nesse evento. Inclusive, na live de hoje, na live da próxima segunda-feira, com o Jorge Gerdau, a Quality Mark vai estar sorteando 6 exemplares, 3 exemplares de um livro e 3 exemplares do outro. Inclusive, eu fiz aí a divulgação desse livro que vão ser sorteados hoje. Para participar é muito simples. Você vai colar um comentário que você deve fazer no vídeo que está no YouTube, que eu fiz para chamar vocês para essa live. No chat aqui eu vou deixar o link para vocês entrarem diretamente nesse vídeo e colocar lá um comentário, porque nós vamos sortear 6 exemplares fornecidos gentilmente pela Quality Mark na pessoa do Saidu Mahomed. Agradeço a todos vocês que compartilharam essa divulgação com a sua rede de relacionamento, que estão aqui presentes, pessoas que já são assíduas, pessoas novas. Então, acompanhem com a gente até junho, todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, os grandes líderes da década da qualidade, que foi a década de 90 aqui no Brasil. O convidado de hoje, gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês, como vocês sabem, o Antônio Maciel Neto. Deixa eu dar uma compartilhada aqui no currículo do Antônio Maciel para que você... É muita coisa, viu, gente, que tem aqui sobre o Antônio Maciel. Mas vamos devagarzinho que a gente chega lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o longo currículo do Maciel. Bem, aí está. Antônio Maciel Neto, muito conhecido, principalmente quem milita nessa área da qualidade, né, gestão. Ele é ex-CEO da Ford Motor Company, Brasil e América do Sul, da Suzano Papel e Celulose, do Grupo Caoa Hyundai aqui no Brasil, do Grupo Itamaraty e da Secrisa Revestimentos Cerâmicos. Então, muitas empresas que o Antônio Maciel presidiu, esteve na liderança máxima dessas empresas. Ele atuou nos conselhos de administração corporativos da ADM, Asher Daniels Midland, Marfrig Foods, Suzano, Secris e Gradiente, e nos conselhos de entidades tais como o Instituto Ayrton Senna, a Fávia, a Abracelp e a Fundação Nacional da Qualidade.
Ele é engenheiro mecânico, como eu, e também engenheiro da qualidade, certificado pela Associação Americana da Qualidade, a ASQ, como eu também. Participou de treinamentos executivos na Buff School of Business, University de Chicago, Harvard Business School, AMD, University of Tennessee e Fundação Getúlio Vargas. E atualmente o Maciel ele é empresário dos setores de educação executiva, ele fundou a Academia CEO, nós vamos conhecer um pouco mais o que é a Academia CEO no final dessa live, da pecuária Angus de Itu, inclusive o Antônio Maciel mora em Itu, e ele é investidor também de startups e conselheiro de várias empresas e também de entidades sem fins lucrativos. Então, é um currículo intenso que tem o Antônio Maciel Neto, e vamos ver se o Maciel já está aqui para... Olá, Maciel, boa noite para você, tudo bem? O seu microfone está no mute, Maciel. Tá, agora sim. Muito prazer estar com você aqui, Haroldo. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra participar desse circuito aí para discutir os temas da qualidade aí na década de 90. Muito bem, nada melhor do que você, né? Tem você e o Gerdau para abrir esse circuito. Vocês foram grandes líderes e ainda são referências quando se fala no tema de gestão da qualidade do Brasil, altos executivos que estavam na linha de frente. Por onde você passou, você deixou o seu legado, principalmente levantando essa bandeira da gestão pela qualidade total. E nós estamos, Maciel, como você sabe, nesse circuito de lajes, prestando uma homenagem, como foi anunciado aí na vinheta, a dois brasileiros que são exemplos para nós, o Osiris Silva, que por uma questão de limitação de ordem física não vai estar conosco aqui nas lives, e a presença do José Israel Vargas, professor Vargas, 93 anos, e vai estar fechando esse circuito de lives conosco aqui, se Deus permitir, evidentemente, em junho desse ano, no final de junho desse ano, ele vai estar fechando conosco. Então, nós vamos prestar homenagem a esses dois grandes brasileiros que nos orgulham muito e que a gente deve muito a esses dois brasileiros. E a cada live nós vamos passar depoimentos de pessoas que fizeram parte do ciclo de relacionamento do Osiris Silva. E, claro, a gente também pede aos convidados que façam, como você foi amigo, colega de trabalho do Osiris Silva, que também possam ficar à vontade para fazer o depoimento. Nós estivemos aqui na live passada com o Reinaldo Ferraz, que nos presenteou contando a história do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e o Reinaldo fez questão de gravar uma mensagem sobre o Osiris Silva. Nós vamos passar aqui para que vocês tomem conhecimento do depoimento do Reinaldo Ferraz. O famoso dramaturgo alemão Bertolt Brecht, ele disse que há pessoas que lutam por um dia, e essas são importantes. Há pessoas que lutam por 2 dias, e essas pessoas são muito importantes. E há pessoas que lutam a vida inteira. Essas pessoas são imprescindíveis. E o Osiris é isso, uma pessoa imprescindível. A vida inteira dele foi dedicada à causa da tecnologia e da inovação. Ele entrou muito novo no ITA. O ITA tinha poucos anos de fundado pelo Brigadeiro Montenegro. Depois, com o próprio Brigadeiro Montenegro, ele fundou a Embraer em 69, com 38 anos de idade. Presidiu a Embraer até 86. Saiu dali para presidir a Petrobras. Depois voltou em 91 para cuidar da privatização da Embraer. Nesse ínterim, foi ministro da Infraestrutura do governo Collor, ministro das Comunicações, de maneira que é um homem imprescindível. Diz o historiador que ele faz parte da tríade da indústria aeronáutica brasileira. Ele próprio, o brigadeiro Casimiro Montenegro e o Santos Dumont. Então, essa é o resumo da trajetória dele. Saído da Embraer, saído do Ministério, ele criou uma empresa Pele Nova, de biotecnologia, foi reitor de uma universidade e agora é membro do Conselho de Inovação de outra universidade que sucedeu a primeira,
Eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, porque ele participou de todos os conselhos importantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o conselho que dá o rumo político da ação do Ministério. E uma vez, viajando com ele, dividindo o banco com ele, a fileira de bancos com ele, uma viagem a São Paulo, eu perguntei se ele tinha interferido muito no projeto do RJ-135 ou se tinha deixado os engenheiros dele trabalharem em paz. Aí ele marotamente me disse: interferi direto. Eu sou piloto e eles são engenheiro, então interferiu todo o tempo. Sabe esse nariz baixo do 135? Esse nariz é meu, porque eu sou piloto e eles são engenheiros. Então isso dá o traço do homem que está atento, está presente a todo momento. Ele não pratica liderança burocrática. Ele está com a mão na massa o tempo todo. Esse é o Osíris, um homem imprescindível para o Brasil. Muito bem, Marcel. Você também trabalhou com Osíris Silva na Petrobras, né, junto até no próprio governo, quando ele era ministro da Infraestrutura, justamente na década de 90. E eu queria que você também falasse, para principalmente as pessoas que estão aqui presentes na live, que estão assistindo essa live gravada, na sua percepção, quem foi o Osíris Silva? Olha, o Reinaldo colocou muito bem aí. Eu acho que o Reinaldo foi muito feliz na descrição do Osíris Silva. Falou da inovação e da tecnologia, né? Eu acrescentaria o espírito empreendedor do Osíris, né, que foi tanto a criação do Bandeirantes primeiro, né, e em paralelo a criação da Embraer. Então, junto com ele está ligado na inovação, na tecnologia, mas no empreendedor. O Osíris, hoje, essa turma das startups, etc., o Osíris estava uns 40, 50 anos na frente com esse pensamento de empreender, de desenvolver tecnologia, de fazer parcerias. E era um empreendedor que tinha a cabeça de empreendedor, mas agia como um grande executivo. Prestava atenção nos detalhes da gestão, procurava conhecimento, e ele está ligadíssimo na parte de formação de pessoas, né? E formação de pessoas, fazer parcerias e pensar grande. Então, esse que eu uso, tem uma passagem interessante, o Reinaldo contou aí alguns pontos, mas eu também tive, no meu período de Petrobras, quando eu estava lá, ele foi presidente da Petrobras, depois encontrei com ele também no governo Collor, quando a gente estava lá no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ele estava no Ministério da Infraestrutura, então, de vez em quando, eu cruzava com ele, né? E uma vez eu perguntei para ele se ele tinha medo de avião, né? Medo de voar de avião. E aí ele falou que passageiro de avião só tem dois tipos, tem os que têm medo e os mentirosos, né? Então, ele tinha ainda um toque de humor muito legal também, que atraía as pessoas e que trabalhavam com ele. Muito bem, Marcel. É muito bom esse depoimento, né? Pessoas como Osíris Silva fez agora em janeiro 90 anos, né? Lúcido, fazendo os seus depoimentos, contando um pouco sua história. Fui muito homenageado aí desde o ano passado. Osíris Silva tem um vídeo de desenho animado belíssimo, né? Que inclusive está no canal da ABQ, foi gentilmente cedido pela Embraer para ficar no canal da ABQ, mesmo porque ele é membro da ABQ. Então, eu recomendo que vocês acessem o canal YouTube da ABQ para poder assistir esse filme belíssimo sobre Osíris Silva. Marcel, agora vamos falar um pouco de você, né? Eu queria, como talvez muita gente aqui tem curiosidade para saber como é que foi o seu envolvimento nesse movimento pela qualidade na década de 90, não somente como executivo, você é formado também, como eu, como engenheiro da qualidade pela American Society for Quality dos Estados Unidos. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, principalmente da década de 90, e o seu envolvimento com o movimento da qualidade. Olha, Haroldo, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em engenharia mecânica, né?
e fui trabalhar na Petrobras. Fiz um concurso para trabalhar na Petrobras. Trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei na Bacia de Campos, trabalhei na refinaria Duque de Caxias, trabalhei na área de produção lá de Sergipe, Alagoas de Sergipe, e depois eu voltei e vim trabalhar no edifício sede da Petrobras, no setor de qualificação de fornecedores, né? No setor de qualificação de fornecedores, num momento muito rico. E, para minha alegria, logo depois, 2 anos depois, eu encontrei o Silveira, o José Paulo Silveira, que era lá da área do serviço de engenharia, eu era do serviço de materiais, e o Silveira já estava muito adiantado na implantação dos conceitos de gestão da qualidade na área das obras, né, da Petrobras. Então, e teve influência nos fornecedores. Eu encontrei o Silveira na preparação do lançamento do programa brasileiro, do programa que chamava Prêmio Petrobras da Qualidade. O presidente Uek, na época, tinha ido ao Japão, em novembro, tinha visto lá o prêmio japonês da qualidade, voltou e deu uma missão lá para várias pessoas. O Silveira já era uma pessoa importante na Petrobras, e o Silveira recebeu essa missão de organizar o prêmio Petrobras da qualidade. Então, foi uma coisa extraordinária o convívio com o Silveira, e o Silveira foi o grande mentor e desenvolvedor, e me influenciou muito no movimento da qualidade. Eu fiquei trabalhando lá na área de desenvolvimento de fornecedores, nós fizemos uma mudança radical no esquema de qualificação de fornecedores, adotamos inicialmente as normas canadenses, né, CZA, que depois foram a base das normas ISO 9000, qualificação dos fornecedores por níveis diferentes, etc. Na Petrobras, eu trabalhei primeiro na área de qualificação de fornecedores, depois, quando o Silveira foi ser superintendente da área de planejamento, ele me convidou para ser o chefe da divisão de planejamento estratégico. Ele criou a divisão de planejamento estratégico, e eu fui, então, o primeiro chefe da divisão de planejamento estratégico da Petrobras, passando a pensar o longo prazo, 10, 15 anos para frente. Nesse período, o BNDES, ali do lado da Petrobras, estava desenvolvendo exatamente os cenários alternativos de futuro, fazendo um programa grande, né? Isso é mais ou menos ano de 85, 86, 87, preparando os cenários de futuro que influenciaram muito depois as próximas décadas do Brasil. E então eu convivia muito com o pessoal do Petrobras, do BNDES, na área de planejamento, lá o Luiz Paulo Veloso Lucas, Júlio Mourão, Marcelo, e toda a turma lá do BNDES. O Luiz Paulo tinha sido meu colega de UFRJ, né? Nós nos formamos juntos, éramos muitos amigos. Eu era do Paraná, o Luiz Paulo do Espírito Santo, a gente era de fora, a gente convivia bastante. E acabou que, quando o Collor foi eleito e nomeou a Zélia ministra da Economia, e juntou tudo, a Zélia acabou convidando o Luiz Paulo para ser o diretor do Departamento de Indústria e Comércio. Departamento de Indústria e Comércio, que substituiu o Ministério de Indústria e Comércio. E aí o programa do Collor, já explícito na campanha, etc., era de fazer a abertura, de abrir o Brasil. Na época, nós tínhamos 1.200 produtos, que era a alíquota completa, porque a alíquota infinita, porque era proibido a importação de produtos, né? Era proibido. Então, a ideia era que, para se fazer a abertura, a gente ia precisar fazer um programa grande de qualidade e produtividade. Então, eu fui para Brasília para trabalhar a convite do Luiz Paulo, no Departamento de Indústria e Comércio. Eu fui para ser o diretor adjunto do departamento com ele, com a missão de ficar 6 meses, mas para estruturar um programa de qualidade e produtividade como uma contrapartida do programa de abertura que viria em seguida. Muito bem. Agora, o que é que você considera que foram fatores essenciais? A gente já fez essa pergunta a outras pessoas que vivenciaram isso, como a Dorothea Werneck, o Cláudio D'Artagnan. Tivemos a presença ilustre aqui de uma das maiores educadoras que nós temos aqui no nosso país, que é a Cosette Ramos, que disseminou a qualidade total no Ministério da Educação, em vários lugares do Brasil, que nos presenteou também com a sua presença aqui honrosa.
que você considera, Marcel, que foi essencial para aquele... Claro que tem uma história da qualidade antes de 90, que a gente tem que reconhecer, continua muita coisa sendo feita depois da década de 90, inclusive a própria Constituição da Academia Brasileira da Qualidade, que hoje é a principal instituição no Brasil, junto com o MBC, trabalhando essa questão da gestão pela qualidade. Mas o que é que você considera que foram fundamentais para que tivesse esse alinhamento de estrelas na década de 90, aqui no Brasil? Olha, Barudo, eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, é a necessidade, né? Acho que foi o Graciliano Ramos que disse que o sapo pula por necessidade, não é por boniteza, né? Se o sapo não tivesse medo da cobra, ele regulava a embreagem e andava e tal. Ele anda pulando porque tem medo da cobra. Então, a necessidade, à medida que veio a abertura, criou um ambiente muito propício de interesse por melhoria de qualidade e produtividade. Então, essa é a primeira coisa que teve presente, que foi importante. A abertura provocou um movimento de conscientização da necessidade de eficiência, de produtividade, de qualidade para as empresas, não só para exportar, mas também para competir aqui dentro, porque passamos a ter competidores aqui dentro que não tínhamos antes. Então, esse é um ponto. Agora, como você disse muito bem, o movimento da qualidade não começou em 90, tinha muito antes. Então, aqui, por exemplo, Reinaldo, que fez esse comentário sobre Osíris, ele representou a homenagem aqui para o Reinaldo e a homenagem ao Reinaldo, toda a turma que lá do Ministério de Ciência e Tecnologia e tal, que trabalharam muitos e muitos anos antes, preparando o terreno nesse... Inclusive, uma pessoa que não pode ser esquecida de jeito nenhum é o professor José Ribeiro da Costa. Tá o comentário do Flávio aí. Né? Esse cara daí é fantástico. Claro que nós não temos hoje a Nuclebras, mas ele muito importante. Então você o protagonista, né? Você tem gente que já tinha começado com o advento da abertura, tal, isso aumentou. Agora, nós tivemos algumas você usou uma expressão muito boa, que foi a confluência dos astros ali. Então, a gente teve o próprio Luiz Paulo Veloso Lucas, que era o diretor do Departamento de Indústria e Comércio, que tinha contato direto com a ministra, com o presidente, etc. O Luiz Paulo foi o grande sponsor desse programa. Ele é engenheiro, formado, uma formação excepcional no BN10, era superintendente de planejamento do BN10 quando foi para o governo. Então, tinha construído cenários alternativos de futuro lá com Júlio Mourão e tal. Então, o Luiz Paulo entendia isso e patrocinou dentro do governo eu vou falar de 3 grandes frentes e pessoas que amarraram isso, além da necessidade. O Luiz Paulo foi muito importante. O José Paulo Silveira, ele foi o grande intelectual do movimento da qualidade. A formação do programa, os diversos níveis, de ser um programa de mobilização que não tinha orçamento próprio, que usava o orçamento de terceiros, do setor privado, do setor público e tal. Como trabalhar na parte de formação de pessoal, dos eventos, da mobilização, etc. O grande intelectual desse negócio é o José Paulo Silveira. Então, nós tivemos assim, a possibilidade de ter um sujeito completamente extraordinário. Silveira, depois, antes, já tinha feito o maior programa de inovação do Brasil. Osíris, nós estamos homenageando o Osíris aqui, mas eu acho que o programa de capacitação em águas profundas é tão importante quanto. Eu fui num período curto conselheiro da Embraer, então eu acho a Embraer uma coisa completamente extraordinária, mas o programa de águas profundas, ele se equivale à Embraer, então o Silveira já tinha dirigido isso. Então, o que acontece? Você ter o Silveira e a equipe que ele tinha tal, pensando e sendo a base intelectual do programa, foi uma coisa tremenda. E aí você tem a Doroteia Werneck, que teve uma capacidade de mobilização tremenda. Por que a Doroteia fez essa mobilização toda? Primeiro, porque ela entendia do que a gente estava falando, ela se preparou muito, foi ministra do Trabalho, trabalhou no IPEA e tal, ela sabia o que precisava mais ou menos fazer. A Doroteia tinha uma credibilidade tremenda com os empresários e com os trabalhadores. Eu vivenciei, Haroldo, muitas e muitas reuniões da Doroteia com os líderes sindicais. Você não acredita, assim, o respeito, a atenção que eles tinham com ela, e ela era muito firme, dizia tal. Então, a Doroteia é responsável pela grande mobilização, pela grande divulgação dos conceitos e tal. E um ponto que precisa ficar na história, relembrado, é o seguinte: o Brasil foi um dos pouquíssimos países no mundo que não houve uma oposição forte e rígida sindical contra o programa de qualidade.
E a grande responsável disso é a Dorothea, porque ela explicava para o pessoal. Nós, com o Silveira, na inteligência, a gente bolou programas de levar os líderes sindicais para o Japão, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para eles verem o que estava acontecendo no mundo, para ver que não tinha alternativa, que a gente tinha que fazer a qualidade, que com mais qualidade vai ter mais emprego, não menos emprego, porque vai ter mais exportação, vai ter mais competitividade. Então, o Brasil teve pouquíssimos, praticamente não teve oposição ao movimento da qualidade devido à Dorothea. Depois, o movimento continuou, porque Jorge Guedal pegou o programa Gaúcho da qualidade e fez o movimento Brasil Competitivo e passou a apoiar o setor público. Várias pessoas que o programa apoiou, o Falcone, por exemplo, foi treinar no Japão, patrocinado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E depois passou a fazer e tocou, virou o mestre dos mestres aí na área da gestão pela qualidade, na gestão de forma geral, na Ambev, em outros aspectos. Elcio De Luca, que você mencionou, Herman Weber na Siemens. Teve muita gente que participou e tocou. Um dos grandes legados do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade foi a criação da Fundação Nacional da Qualidade, que está aí até hoje, Fundação Nacional da Qualidade, da Excelência de Gestão, que teve inclusive, viu, Antônio Marcel? Inclusive, esse circuito de lives que nós estamos fazendo propositadamente agora em 2021 é para comemorar os 30 anos da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que hoje é a Fundação Nacional da Qualidade. Então, está fazendo agora... Nacional da Qualidade e Excelência de Gestão, né? Hoje... E Excelência de Gestão, mas temos 30 anos de fundação, foi exatamente em 1991, eu me lembro como hoje, eu fui um dos primeiros examinadores do prêmio, nossa empresa, lá de Camaçari, já concorreu em 92, claro, para a gente aprender, ganhamos 2 vezes consecutivas o prêmio Petrobras como o melhor fornecedor do Brasil, a Central de Manutenção de Camaçari. Eu me lembro. Então, ganhamos 2 vezes consecutivas esse prêmio, em 92 e 94, nos preparando para o Prêmio Nacional da Qualidade, evidentemente. Tem um colega nosso aqui, que é o Jorge Cajazeira, que vai fazer parte desse circuito de live. Antes de falar do Jorge Cajazeira, viu, Marcel, a gente vai fazer um esforço imenso para trazer essas 2 pessoas ilustres que você acabou de falar, o José Paulo Silveira, da Petrobras, e o Luiz Paulo, que foi um atuante muito forte justamente no Ministério lá. Vamos fazer um esforço muito grande para trazê-los e compartilhar essa experiência conosco aqui nesse circuito de live. Muito bom. Outra pessoa que vai estar conosco aqui é o nosso colega, Jorge Cajazeira, que foi responsável, junto com o Murilo, né, lá da Bahia Sul Celulose, pela primeira certificação ISO 14000 aqui do Brasil, e a 3ª certificação do mundo da ISO 14000 foi conseguida pela Bahia Sul Celulose, que hoje é uma das unidades da Suzano, a qual você foi presidente. E ele faz uma pergunta aqui para você. Ele diz assim, gostaria de perguntar ao Marcel como ele se sente tendo presidido a empresa com a maior pontuação do PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, em todos os tempos, que foi a Suzano em 2008. Em um prêmio que ele foi criador do governo. Então, você criou o programa, né, o prêmio, e depois a Suzano, em 2008, conseguiu a maior pontuação de todos os tempos. Como é que você se sente? Não, isso foi uma coisa muito legal, porque a criação da fundação foi uma coisa também muito discutida nossa internamente, e eu não me lembro exatamente quem que foi que falou, vamos criar a fundação, mas eu acho que foi o Silveira também, porque todas essas... Se eu tiver que apostar, é o Silveira, porque todas as grandes ideias, grandes estratégias foram o Silveira que bolava. E tinha também várias outras pessoas, Luiz Paulo... Nós vamos ter, inclusive, aqui, viu, Marcel? Nós vamos ter a presença do Ricardo Mota, que fez parte desse grupo que formou a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Vai estar aqui conosco. O Ricardo Mota, da IBM, que foi a primeira empresa do Brasil a conquistar o prêmio em 92. É verdade, Então, o que aconteceu foi que a fundação foi uma coisa importante, dizer o seguinte, os governos, principalmente no Brasil, com o sistema de governança que a gente tem aqui, mudam muito. Entra um governo, troca tudo o que estava acontecendo no governo anterior, e tinha vários problemas que... A gente tinha essa percepção de análise de risco do futuro do movimento, então que a gente precisava de ter uma coisa permanente, que não fosse dependente das pessoas que estavam no governo, que estivesse no setor privado, que é mais longo. Então, essa que foi a fundação, a base da Fundação Nacional do Prêmio Nacional da Qualidade. Nós estudamos o prêmio da JUSE no Japão, eu fui lá, olhei bastante.
o programa lá, passei 2 semanas lá, e nós estudamos também o prêmio americano, que é o prêmio Malcolm Baldrige, que foi a base do nosso prêmio inicial, não é? Daí nós resolvemos usar o Malcolm Baldrige, por causa que era uma coisa de uma cultura mais próxima à nossa. Então foi muito legal. E aí, em 2008, a Suzano já tinha ganhado um prêmio lá com Murilo, Cajá e muita gente boa da empresa, um grupo muito forte e tal. Então, eu já encontrei um terreno muito forte na Suzano para a gente dar mais um passo que acabou resultando nessa premiação em 2008. Muito bem. O nosso amigo Mahomed, que está nos apoiando nesse evento, vamos sortear hoje 6 exemplares de 2 títulos de livro, que depois a gente vai mostrar aí para vocês. Ele diz assim: você acumulou muita experiência em tanto órgãos públicos como empresas, grandes corporações privadas, e dessas aí, analisando a questão da qualidade, qual que te marcou mais, na parte tanto organização pública como privada, sem desmerecer aquelas que você não vai destacar, evidentemente, mas aquela que foi mais marcante nessa questão da qualidade? Eu queria mandar um abraço aí para o Mahomed. Há muitos anos que eu não vejo o meu amigo Mahomed, mas acompanho aí a edição dos livros, acompanho aí no LinkedIn as postagens dele e tal. Tenho grandes saudades dos tempos que a gente tinha mais tempo, viu, Mahomed, para conversar e conviver, ver se a gente convive mais. O que aconteceu é o seguinte: eu passei por 5 empresas depois que eu saí do governo federal. Eu fui ser presidente da Secris, tinha 36 anos. Na Secris, a Secris estava em recuperação judicial, mesmo assim a nossa unidade da Portinari foi a primeira empresa do setor do mundo de cerâmica a obter a certificação ISO 9000, foi legal. Depois na Ford, a Ford já tinha um sistema muito forte de gestão de rotinas, né? Muito forte no PDCA, que é o nome da tua empresa, né? A Ford era ligadíssima no PDCA, já estava muito forte no Lean Manufacturing, né, com os conceitos da gestão Lean e tal. E no meu tempo lá, não fui eu que comecei isso, mas um movimento global, nós passamos a valorizar muito o Seis Sigma, né? E foi um período grande do Seis Sigma na Ford. Então foi uma jornada muito legal. Na Suzano a gente já falou. Na Suzano nós fizemos ganhamos o Prêmio Nacional da Qualidade. O Falcone foi nosso consultor durante todo o meu período lá. A gente conversou muito, conviveu muito, tá? Eu tive depois a honra de escrever o prefácio do último livro dele, né? O Verdadeiro Poder. E na qualidade, na Caoa também, a gente também teve uma experiência, uma convivência interessante com os coreanos. E ali nós tivemos uma influência muito grande de grandes engenheiros, como o Mauro Correia, o Márcio Afonso, o Ivan Witt, etc., que também implantaram nas nossas unidades os conceitos. Então, cada hora que eu me lembro disso, eu me lembro de uma jornada legal, de uma coisa importante. E a Ford, ela marcou muito porque o automóvel é uma coisa muito presente na vida das pessoas, e a gente fez uma grande reestruturação na época, usando todos esses conceitos, né? Mas eu não tenho assim um caso específico, mas eu tenho boas lembranças de ter usado os conceitos de gestão da qualidade nos meus 23 anos como CEO e o fato de ter tido equipes ligadas no tema da qualidade, que tinham esse conceito, que eram todos dessa mesma religião, me ajudaram muito nos resultados para frente. Então, eu passei a minha vida toda e tenho até hoje muito claro que esse é o caminho da competitividade. Muito bem, tem uma pergunta aqui do Júnior Fogaça. Ele diz assim: da mesma forma que tivemos uma visão de transformação da qualidade e produtividade na década de 90, devemos procurar transformar a nossa visão novamente nesse momento que estamos vivendo. Você acha que é possível não ter exatamente, Marcel, o mesmo movimento, mas a gente ir um pouco na direção de utilizar uma gestão pela qualidade, que visa justamente a excelência da gestão? Você acha que é possível isso hoje, principalmente provocado por essa globalização da economia? Não, acho que o Fogaça está falando de um tema importantíssimo, porque esse tema, né, Haroldo, é muito legal a gente falar do passado e tal, mas esse livro aí a gente já leu, né? O legal são as páginas que vêm para frente no livro que a gente não leu ainda. Então, eu destaco aqui bem rapidamente, que eu acho que para frente, depois, se quiserem, a gente pode debater um pouco mais,
os desafios que tem. Quer dizer, agora é outra agenda. Aquela agenda já foi vencida. E tem muitas empresas. Eu estava te perguntando aqui um pouco antes do teu trabalho aí com 5S, TPM aí no Brasil, na América Latina e tal. Tem muita coisa ainda para ser feita. Eu vou falar aqui o seguinte, eu acho que tem 4 frentes que constituem. Isso é uma coisa legal, depois para você discutir também com o Silveira, com o Luiz Paulo, com a Dorothea, você já falou um pouco dessas coisas para frente, né? Então, a questão de formação de pessoal para as novas tecnologias, hoje a qualidade depende de ciência de dados, depende de inteligência artificial, né? De nanotecnologia, de robótica, você tem as novas tecnologias que não existiam lá em 90. Sim. Essas novas tecnologias hoje vão influenciar na capacidade de análise de dados. Você fez a certificação o CQE da ASQ, eu fiz também, eu fui o 33º brasileiro a ser certificado lá. Você sabe o esforço de estatística que a gente tinha que estudar para fazer. Hoje você tem que estudar, só que você tem ferramentas muito fortes de análise de dados, de inteligência artificial e tal. Então, a formação de pessoal nas novas tecnologias é muito importante. A outra coisa são investimentos em desenvolvimento tecnológico, indústria 4.0. O Silveira está estudando muito isso, você pode conversar. Então, são modelos de cooperação diferentes e tal. A outra são o uso da internet para trabalhos de colaboração, de desenvolvimento, usando gente no mundo inteiro para colaborar nos projetos, nas melhorias permanentes e tal. E tem um quarto ponto, que é o back to basics, porque hoje se fala muito nessas coisas e muitas empresas não têm 5S, não tem gestão de rotina, estão nas rotinas ainda escritas. Eu tenho visto nas empresas que eu visito hoje da Academia CEO, pela Academia CEO, a importância dos vídeos, né? Quer dizer, a gestão de rotinas, hoje é tudo em vídeo. Um procedimento que a gente escrevia 20 páginas, com desenhos e tal, hoje num vídeo de 3 minutos mostra tudo, né? E a capacidade de guardar, colocar na intranet os vídeos, ligar esse tema da segurança com o tema da qualidade, tudo isso. Então, eu acho que tem uma nova frente, uma nova agenda, que tem 3 grandes itens, mas tem um deles, o quarto, que é o back to basic, fazer análises profundas que o Six Sigma permite, né? Do que as análises superficiais que eu tenho visto em muitos casos. Então, essa é uma pergunta muito legal, que assim, aquela agenda já foi, agora nós temos uma outra agenda dentro do mesmo conceito, que é a melhoria da qualidade da produtividade para que as empresas sejam mais competitivas. Muito bem, tem uma pergunta aqui do Carlos Cardoso, que o Carlos Cardoso foi uma das pessoas que fez parte do time do seu colega e amigo Edson Vaz Musa, né? E também do Alckmin da Ródia, você conviveu com o Musa, e responsável pelo projeto ProEx, foi também um projeto de excelência naquela época, década de 90. Ele diz assim: caro Marcel, qual é o seu grau de otimismo em relação ao enriquecimento expressivo do portfólio de exportações do Brasil? Como diz o Osiris Silva, multiplicar por 10 a relação dólar por quilo. O seguinte, eu tenho um otimismo muito grande no agro, né? Quer dizer, o Embrapa e o agro, o Brasil tem feito um trabalho espetacular. Eu participo de uma venture capital que eu sou sócio, que chama-se NT Agro, Novas Tecnologias no Agro. Então, é o uso de nanotecnologia, de robótica, de biotecnologia, de ressonância magnética e tal, no agro, né? Drones e tal. E isso eu vejo uma geração do agro trocando a geração, e a Embrapa ainda sobrevivendo com muita dificuldade, mas ainda com um poder muito forte de pesquisa e desenvolvimento para a transformação do agro. Então, na relação do agro, eu vejo uma mudança de geração, uma geração nova querendo trabalhar com a geração nova querendo trabalhar com novas tecnologias, com meteorologia, com dados e tal. Então, no agro, eu queria responder dizendo que eu estou muito, muito otimista, muito, e tal, e estou investindo nisso, trabalhando nesse negócio. Na indústria, infelizmente, eu acho que nós estamos num momento de uma encruzilhada muito forte na indústria, porque nós temos que fazer um movimento à la Coreia para avançar violentamente na indústria. E a indústria, voltar a ter a indústria. O Brasil só está perdendo participação na indústria, né?
E a indústria o que precisa é essa agenda aqui, é formação de pessoal, é adoção de novas tecnologias, é inovação para valer, né? A adoção dos conceitos da indústria 4.0, 5.0. Então, assim, objetivamente, estou muito otimista no agro e estou um pouco pessimista com o que está acontecendo no Brasil na área da indústria. Você está aproveitando o gancho, o Augusto Júnior, ele diz justamente isso. Você enxerga a transformação digital junto às ferramentas da qualidade, ou seja, a utilização... Você falou até do Six Sigma aí, né? A transformação digital, aqui na Academia CEO a gente faz, depois eu vou falar um pouco, mas eu já entrevistei mais de 50 destacados CEOs e tal, e perguntei para quase todos o que é transformação digital. Perguntei para 50, eu tive mais de 30 respostas. Era como era a qualidade lá atrás. Todo mundo a favor, ninguém era contra, mas se você perguntasse para 10, tinha 8 respostas. Então, é uma coisa que ainda está se mobilizando, que está ocorrendo da transformação digital. Mas o que existe na transformação digital? Número 1, é o cliente no centro. Isso é considerado transformação digital, porque agora você consegue ter números e tal. Isso sempre foi importante, né? E na disputa lá do Joran com o Demi, o que era a qualidade e tal, sempre estava o cliente no centro. Então, a transformação digital. Agora, o uso das novas tecnologias está totalmente ligado com a qualidade. Quer dizer, qualidade é análise de dados, é resolução de problemas, é de melhoria contínua. Então, data science, inteligência artificial, ferramentas de modelagem de situações e tal, tudo isso pode ajudar muito dentro das ferramentas do BASIC, né, que é a gestão da rotina, o PDCA, a melhoria permanente, o 5S e tal. Quer dizer, você tem que trazer as novas ferramentas. O que é o mundo hoje é outra coisa. O conceito é o mesmo, mas as ferramentas que são utilizadas foram muito bem usadas aí. São ferramentas, são alavancas diferentes do que se usava anteriormente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Moisés Ramos. O Moisés ele é responsável pela gestão do TPM na Embraer América. E ele coloca aqui a importância que teve o Fernando Collor de Mello, né, justamente ali de 90 a 92, de ter realmente bancado o programa. A Dorothea esteve aqui conosco na nossa live também, ratificou essa importância da figura do Fernando Collor para o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E ele pergunta se em algum momento isso se perdeu, e depende estritamente das estratégias de cada governo, isso daí, para a situação, para a característica do nosso país, Marcelo. Olha, eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que nós apresentamos para o presidente Collor o PBQP, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Ele ficou olhando, a gente fez uma apresentação, acho que de meia hora, no máximo, 40 minutos. Era uma reunião ministerial. Isso eu acho que é um depoimento histórico para fazer. Tinha poucas pessoas aqui que estavam lá juntos, e o Luiz Paulo estava, né, nesse dia e tal. A hora que a gente terminou de fazer a apresentação, ele falou assim: isso aí que vocês estão mostrando era exatamente o que eu queria fazer, mas eu não sabia como. Eu não sabia como. Agora vocês estão me mostrando um caminho. E naquele dia, você está falando aí do movimento da qualidade, um pouco de história, eu vou te contar aqui 2 coisas rápidas. Ele falou: eu queria fazer isso, porque eu sei que a gente tem que fazer a abertura, mas a gente tem que ajudar as empresas brasileiras a serem mais competitivas. E a gente tem que fazer, vamos abrir, mas vamos ser mais competitivos. Era isso que eu queria fazer, mas eu não sabia como. Agora vocês estão me mostrando como. Aí nós falamos: nós precisamos fazer trazer 3 nomes do setor privado para participar do comitê. E nós queríamos que o chefe da Casa Civil, né, o ministro-chefe da Casa Civil, na época era o Marcos Coimbra, fosse o coordenador, para dar uma importância ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Então, tivesse aqui na Casa Civil o chefe da Casa Civil e a gente chamar 3 empresários importantes. Então, queremos saber se o senhor concorda de ser o chefe da Casa Civil, o coordenador do programa, e se o senhor teria, então, a Casa Civil indicar 3 nomes para a gente chamar, para participar, junto com alguns ministros, da coordenação do Programa Nacional da Qualidade. Haroldo, ele falou assim, imediatamente, ele falou: olha, primeira coisa, quem vai coordenar esse programa aí sou eu, não é o ministro-chefe da Casa Civil. Isso aí é um programa do Brasil, eu não tenho nada mais importante, isso aqui está entre as minhas principais prioridades. Então, eu quero acompanhar, eu quero aprender como é que faz isso aí, vocês vão me ajudar, mas eu vou dar o tom desse negócio. Segundo ponto, os 3 empresários, não tem nada de Casa Civil comigo aqui, vocês estudem isso,
converse com os empresários e tal, e traga 3 nomes de empresários aqui para mim, que possam dar uma contribuição tremenda e tal. E vão ser esses nomes e tal. Ele falou, e só tem um detalhe, quem vai ligar para eles para convidar sou eu que vou convidar, e você me traz os nomes, e vocês trazem os nomes e tal. E foi quando, só para que você tenha a tua live aí, essa jornada sequência, que nós levamos, então reunimos Silveira, Doroteia, eu mesmo, Luiz Paulo, João Maia, toda a turma, e levamos, nós fizemos um critério. Então nós falamos assim, vamos trazer um presidente que seja brasileiro, mas seja presidente de uma multinacional que possa ajudar bastante a gente na Câmara Americana, que teve um papel importantíssimo, com as câmaras estrangeiras e tal, para patrocinar e ajudar a gente. E aí apareceu o nome do Hermann Weber, que você vai também entrevistar. O Hermann Weber veio dentro desse critério. Aí nós falamos assim, agora nós precisamos de uma empresa brasileira do interior, que tenha, que se identifique com a grande massa de empresas brasileiras que estão fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tal, para ter uma pessoa que represente essa imensa quantidade de empresas brasileiras importantes que estão fora e que seja competitiva. E aí veio o nome do Egon João da Silva, da WEG. Né? E aí usamos um terceiro critério, que era o seguinte, vamos pegar uma empresa brasileira que seja padrão internacional, para a gente mostrar para todo mundo que já existe gente no Brasil no padrão com excelência internacional de tecnologia de gestão. E aí nós convidamos o José Mindlin, da Metal Leve, que já era uma fornecedora do trem de pouso da Boeing, né? A partir de São Paulo. Essas 3 pessoas, com as suas formações diferentes, foram convidados diretamente. Os 3 levaram um susto quando o presidente Collor ligou para eles, eu estava perto quando eles ligaram, e ele pegou e falou, olha, eu queria que vocês viessem aqui ajudar a gente e tal. E nós nos reunimos a cada 60 dias, eles nunca faltaram nenhuma reunião, e o Collor sempre perguntava muito para eles o que vocês estão achando, o que está acontecendo, o que a gente faz para melhorar, como é que a gente faz para poder fazer. Então, ele tinha esse lado de entender que precisava fazer a privatização, que precisava pôr o setor público menor e em áreas muito específicas, e que precisava ajudar nessa transformação. Né? Então, acho que isso é um dadozinho histórico que essa pergunta me permitiu contar. Muito bem, estamos no esforço de trazer o Hermann aqui, né, provavelmente em junho, para nos presentear também com a participação dele. Infelizmente, o Egon da Silva, um dos fundadores da WEG, já não está mais conosco, há 5 anos ele faleceu. Fiz o convite. O Mindlin já faleceu também. O Mindlin já faleceu também. O Mindlin também faleceu. O filho dele, Décio, por questões pessoais, o Décio da Silva. Ele disse que o protagonista... Quem participava não era o Egon. Quem era apaixonado pelo programa e tal era o Egon. E o Décio gostava, porque daí ele já estava... O Egon já estava no conselho, e aí o Egon se envolvia bastante com o Programa Brasileiro de Qualidade Produtiva, não apertava tanto o Décio lá na WEG, entendeu? Isso. Então, foi por isso o Décio ele declinou do convite, porque ele disse, olha, foi o Egon, né, meu pai, que realmente foi o protagonista desse programa, eu não me sinto à vontade de participar desse circuito, que se chama Grandes Líderes, e ele não se colocou na posição de um grande líder. Mas estamos fazendo um esforço para trazer o José Paulo Silveira e também o Luiz Paulo, e além do mais o Hermann Weber, que o Elcio De Luca está tentando negociar com ele para estar aqui nos presenteando com a sua experiência. Bem, temos aqui... Elcio De Luca. O Elcio teve uma participação muito importante durante o programa, através do setor privado, participou muito da criação da fundação e depois se dedicou muito à fundação, anos e anos, se dedicou, manteve, foi presidente do conselho, foi presidente do... Então, o movimento teve uma continuidade muito importante. O Elcio é um grande protagonista, um grande responsável por essa... Com certeza. E ele vai estar conosco aqui, Antônio Marcelo, nesse circuito de lives. Escreveu um livro lindíssimo. Quando eu comecei a ler o livro do Elcio, eu não consegui mais parar de ler pela história lindíssima que foi a gestão dele à frente durante 20 anos da Serasa, que multiplicou em mais de 20.000% tanto o faturamento como o lucro da Serasa durante a sua gestão, e usando o modelo de gestão pela qualidade total, a empresa que ganhou 3 vezes o PNQ e vai estar nos presenteando aqui também nesse circuito de live, agora já em maio, o Elcio Aníbal de Luca, com uma história lindíssima, inclusive nos aspectos pessoais. Temos agora o ping-pong aqui, viu, Marcel? Porque vamos lá. O que acontece é, à medida que você vai falando, como também outros convidados,
vai despertando o interesse das pessoas participarem. Mas aí chega justamente o final da live, então não dá para a gente se delongar muito nas respostas. Mas temos perguntas aqui muito boas, tanto Moisés Ramos, mas eu gosto sempre de prestigiar a participação de uma pessoa que foi muito importante na fundação e uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Basílio Dagnino. Opa. Então, ele está lá no Rio de Janeiro. Opa. Ele fala o seguinte, olha, lembrando o tempo que você foi presidente da Ford, porque o Brasil não possui uma montadora brasileira, como, por exemplo, a Coreia. Ele pergunta, é uma questão de tecnologia, gestão, economia de escala, é baixa competitividade global, ou, na sua opinião, tem outra razão para isso? Eu acho que teve a Caoa, no meu período na Caoa, nós tentamos de todas as maneiras fazer a Caoa ser a montadora nacional. Agora, a escala global hoje, a globalização, exige alianças, né? Exige trabalhos cooperativos. Então, a Caoa optou em fazer, eu trabalhei muito nessa joint venture com a Chery, né? O próximo ciclo da indústria automobilística mundial vai ser chinês. Dentro de 5 anos, quem vai estar dominando a indústria automobilística global vão ser os chineses. Então, no nosso planejamento estratégico, a gente viu isso, e aí buscamos efetivamente várias alternativas. Eu tive várias vezes na China, e aí foi feito essa joint venture com a Chery. Hoje temos a Caoa Chery, que não é uma empresa 100% brasileira, é 50% brasileira e 50% chinesa, mas é a primeira vez que a gente tem uma empresa 50% brasileira. Né? Não tem escala, financiamento, precisava ter uma confluência, né? Tanto pelo lado do financiamento. Engenharia, nós temos. O Brasil tem. O Márcio Afonso, que é o CEO da Caoa Chery, e o Mauro Corrêa, que é o presidente da Caoa, podem ser presidente e diretor técnico de qualquer montadora do mundo. Né? Então, nós temos a engenharia aqui. Falta juntar esse negócio. Eu acho que a Caoa agora, com esse esquema com a Chery, vai ter uma participação, vai se expandir bastante e não vai ser 100% brasileiro, mas vai ser sino-brasileiro. Agora tem uma pergunta da Cosete Ramos aqui, a nossa querida Cosete Ramos, né? Que não é uma pergunta fácil de responder, pela sua complexidade e extensão da resposta, né? Porque nessa equação que a gente está colocando aqui, a questão até da tecnologia e essa decadência, ou talvez a falta de competitividade da nossa indústria, que não seja o agronegócio, para construir um novo futuro, em que patamar você coloca a educação? Primeiro, o seguinte, viu, Haroldo? Deixei um grande abraço para o Dagnino. O Dagnino foi também um batalhador, o Dagnino está sempre para a qualidade, que o Osiris ficou lá na aviação, é um batalhador, essa turma aí que o Reinaldo falou dos imprescindíveis, né? Queria deixar um grande abraço para ele, faz tempo que eu não vejo o Dagnino. Para a Cosete, não, você falou que a pergunta é difícil, a pergunta é fácil. A resposta é fácil. A educação é tudo. É tudo. O que a Coreia, eu acabei convivendo nesse meu período de 3 anos na Caoa, quase 4, estive na Coreia várias vezes e tal. O que a Coreia fez foi um mega pacto de todos os partidos e tal, à medida que foi trocando os partidos. Eles tinham só um item de colaboração de todo mundo, que era a educação. Eles fizeram uma revolução na educação. E, a partir daí, com algumas políticas públicas, eles organizaram. Hoje a Coreia tem a Hyundai, tem a Samsung, tem a LG e um monte de outras grandes empresas que estão operando no mundo inteiro. A base é a educação, e depois vai arrumando a educação básica, a educação técnica, né? E depois a formação geral. Então, em que patamar que a educação está para a construção do futuro do Brasil? O patamar lá em cima é tudo. Se você me falar assim, Marcelo, só tem na vossa live aqui tem só 1 minuto. O que é a coisa mais importante para a gestão da qualidade, o movimento da qualidade daqui para frente? Educação, podemos encerrar a live. Muito bem, bem colocado. Inclusive, a Cosete nos presenteou com a sua presença aqui, há mais ou menos um mês atrás. Dificilmente, numa live dessa, Antônio Maciel, eu me emociono, porque eu tenho que manter, de qualquer maneira, o equilíbrio emocional para manter a entrevista, mas foi a única live que eu fiz que não teve como conter minha emoção, pelo valor que eu sei que tem a educação, a maneira como a Cosete Ramos abraça essa causa, abraçou a sua vida inteira. Hoje, quando ela fala, o coração sai pelos olhos dela, né? Espetáculo. Então, não tem como se emocionar não escutando a Cosete Ramos por toda a história que ela tem pela educação no nosso país.
A gente está chegando no final da nossa live, tem mais perguntas aqui que não vai dar para colocar em pauta, porque chegaram no final, mas eu queria que você falasse um pouco, que me trouxe uma curiosidade, inclusive eu postei nas minhas redes de relacionamento aí, um chamado para as pessoas virem, né, o site da Academia CEO e o próprio canal YouTube, como eu visitei. Eu queria que você, então, concluísse, antes da gente fazer as considerações finais, Marcelo, falando o que é essa Academia CEO, a qual você fundou com esse objetivo de compartilhar conhecimento seu e de outras pessoas ilustres. Eu estou vendo aqui o Cajazeira está aqui na nossa live, ele faz parte desse time que compartilha a experiência na Academia CEO. Eu queria que você, então, resumisse o que seria isso. Eu estou colocando, de qualquer maneira, aqui no nosso chat, os links para acesso tanto ao site como também ao canal YouTube da Academia CEO. Por favor. Não, depois que eu deixei a vida executiva, Haroldo, há 3 anos atrás, né, depois de uma jornada de 37 anos, né, 23 anos como CEO, eu resolvi montar a Academia CEO com o seguinte propósito: desenvolvimento de líderes ainda melhores, né? A liderança, nós falamos o tempo todo falamos de líderes aqui, falamos do Osiris, falamos de Silveira, falamos de Luiz Paulo, Doroteia. São grandes líderes que fazem as transformações, né? Que entendem as demandas presentes. Então, o nosso propósito na Academia CEO é desenvolver líderes ainda melhores em todos os segmentos, nos diversos níveis das empresas, né, através de lições práticas de gestão e de liderança. Então, existe muita coisa legal na Fundação Getúlio Vargas, nas escolas de negócio, nas universidades, etc., que ensinam conceitualmente um pouco de prática e casos e tal. Mas o que acontece é que nosso caso é trazer gestão, informações de questões práticas. Então, por exemplo, Silveira fez uma entrevista e contou para a gente sobre o programa, falando sobre inovação, sobre o programa brasileiro, o PROCAP, o Programa de Capacitação em Águas Profundas. Aqui, o Silveira trouxe lá, falou, olha, mais importante que a ideia é a execução, né? É muita execução. Ele explicou como é que foi a execução. Eu entrevistei o Márcio Uti da Alpagatas, que explicou por que a Havaianas deu certo. Agora, o Silveira e o Márcio Uti falaram de gestão do tempo, falaram de como contratar, de como demitir, de como desenvolver, né? De como abordar os temas de sustentabilidade mais modernos, como fazer a convergência de relacionamento com acionistas e tal. Então, a gente fala de estratégia, fala de gestão do tempo, fala de questões, todas as questões de delegação, de feedback, etc., mas do ponto de vista de lições práticas. Eu entrevistei, por exemplo, o Alan Belda, que fez 36 aquisições no período que ele foi CEO da Alcoa no Brasil e CEO da Alcoa Global. Então, Alan Belda, o que é uma aquisição? Como é que é feito? Onde que mora o perigo? O que dá errado? Então, isso que é a Academia CEO, conhecimentos em vídeos, num sistema de assinatura para pessoas, né, B2C, né, quem quiser assinar, é um programa de assinaturas. Nós colocamos 3, 4 horas de conteúdo todas as semanas, né, e você pode assistir a entrevista ou pode ir por temas, especificamente. Tem os programas das empresas, que é muito legal, porque a gente daí faz uma curadoria para as empresas. E em breve nós vamos ter alguns cursos rápidos, de 2, 3 horas, para quem quiser só olhar os vídeos de assuntos específicos, né? Tem uma equipe legal lá, a Suzana, que foi do LinkedIn, foi da Red Hunter, de várias áreas, trabalhou na Nestlé. Tem um grupo legal trabalhando com a gente para fazer. Hoje já são mais de 50 entrevistados, já temos mais de 120 horas de conteúdo. Eu queria convidar todo mundo aí para conhecer essa experiência que a gente tem um prazer enorme de desenvolver e dentro desse propósito de formação de líderes ainda melhores, né? Muito bem. Eu, particularmente, endosso, já assisti vários, inclusive, e fiz questão de voluntariamente, você sabe disso, você em nenhum momento pediu para eu fazer algum tipo de marketing, de divulgação, mas eu gosto de compartilhar canais, sites, independente se são particulares ou são corporativos, daquilo que eu acho que agrega, e eu acho que a Academia CEO, ela hoje agrega, ocupa uma lacuna. Tem profissionais como o próprio Jorge Gerdau, que vai estar conosco na próxima segunda-feira, na nossa live, a figura do próprio Jorge Cajazeira, que está aqui presente nessa live, nos honrando com a sua presença, e outras pessoas mais.
Antônio Maciel, cortesia da Qualitymark, nós vamos sortear, inclusive só para hoje, para a próxima segunda-feira, 3 exemplares a mais, fornecido pelo Saidu Mahomed, da Qualitymark, com as pessoas que estão participando dessa live, que colocaram um comentário no vídeo que eu fiz a chamada e que fazem parte da minha rede. Então, essas pessoas vão receber. Deixa eu compartilhar aqui a cara do livro, para que as pessoas conheçam o que é que vão receber caso sejam sorteadas. Em função daquilo que a gente está comentando aqui sobre lideranças, tem esse livro do Arthur Coutinho, que tem um prefácio do nosso Mário Sérgio Cortella, filósofo, educador. Ótimo. E tem aqui também, deixa eu ver se eu consigo passar aqui adiante. Tem esse best-seller mundial, que foi traduzido para pelo menos 7, 8 línguas diferentes, que vamos sortear 3 livros desse também, fornecidos gentilmente pela Qualitymark Editora. Tá? Legal. Então, isso é um prestígio aí que você particularmente conquistou, seu amigo Mahomed, né, que está nos presenteando com isso. E a gente vai usar para isto um aplicativo que é associado diretamente ao YouTube, que ele faz um sorteio aleatório. Opa! E quem já foi sorteado, evidentemente, a gente passa para outro. Então, vamos lá para ver quem é o primeiro sorteado da noite. Vamos lá. Deixa o aplicativo girar aqui. Então, Marcelo Ramos vai ser presenteado com esse livro. O primeiro, tá, Marcelo? Sobre liderança. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo. Fernando Luiz Garcia Pestana. Então, Fernando Luiz, vocês que estão sendo sorteados vão mandar para mim o endereço de vocês para o e-mail pdca@terra.com.br. Outro livro sorteado, um momentinho só. A Renata Ribeiro, me parece que a Renata é engenheira da Boeing, aqui do Brasil. Opa. Então, aquele primeiro título que eu mostrei foram para essas 3 pessoas, que a gente já agradece a participação. O Ricardo Oliveira é o primeiro sorteado do segundo título, que é o best-seller mundial. A Josiane Prazeres. Josiane, parabéns para você. E vamos ao último sorteado do dia. É o Christopher Magalhães. Então, Christopher Magalhães, parabéns a todos vocês que foram sorteados. Maciel, eu queria, então, primeiro agradecer muito a você, dizer que é um prazer muito grande, né? Agradecer muito, não somente a sua presença na live, mas toda a contribuição que você fez para o mundo da qualidade no Brasil, as empresas por quais você passou, você deixou o seu legado, as pessoas que eu conheço, que trabalham nas empresas durante a sua gestão. Nós temos aqui presente uma pessoa que é o Sérgio, é sempre uma imagem altamente positiva, de pessoa aberta ao diálogo, participativa, exigente, evidentemente. Para conseguir resultado, você tem que ser exigente, mas junto com a exigência tem a empatia, tem a questão do valor da justiça, que são coisas que te caracterizam. Então, eu queria, em nome da comunidade da qualidade de todo o Brasil, parabenizar você pelo belíssimo trabalho, pela sua belíssima história, que você continua compartilhando na Academia CEO. Queria que você fizesse as suas considerações finais, antes da gente se despedir da nossa audiência. Aludo, queria primeiro agradecer você por a sua iniciativa. Você é um elemento aí da velha guarda, né? Se essa turma da qualidade fosse uma escola de samba, você ia ser daqueles caras lá que vão lá na frente da velha guarda, com o chapéu lá, de tantos carnavais que você já passou aí na qualidade. Você continua um consultor muito influente, né? Continua trabalhando, escreveu mais de 30 livros. Você é um exemplo para todos nós, de pessoas de dedicado, de profissional, de engenheiro, super dedicado a essa causa, né? A nossa causa da qualidade, da produtividade e da competitividade, né? Então, em primeiro lugar, parabéns para você, para a tua iniciativa aqui das lives, desejo grande sucesso e queria deixar um abraço muito grande para a audiência.
pessoal que eu tenho um carinho muito grande. Nós tivemos assim, momentos muito interessantes no passado. Eu estava com saudade de participar de alguma coisa aqui da nossa comunidade, dos nossos amigos. Nós somos um grupo de pessoas que gostamos do tema da qualidade, da produtividade, da competitividade. Nós gostamos muito do Brasil, a gente gosta desse país, queremos que isso se desenvolva, a gente sabe do potencial que tem aqui, a gente já fez coisas muito incríveis, né? O Brasil tem avião a jato, tem produção de petróleo em águas profundas, tem empresas espetaculares em todas as áreas, a Suzano, a Natura, a Gerdau e tal. As empresas de tecnologia que estão aqui no Brasil, eu já entrevistei o presidente do Google, Fábio, é brasileiro, o presidente da SAP, a Cristina Palmac, é brasileira, o presidente da IBM, a Ana Paula Assis, é brasileira, o presidente do LinkedIn, Milton Beck, engenheiro, é brasileiro e tal. Quer dizer, as empresas de tecnologia, praticamente todas contratam brasileiros para ser líderes das empresas aqui, porque sabem do potencial extraordinário e todo esse pessoal está sendo promovido e para as grandes questões. Então, nós temos uma empatia muito grande. Eu estava com saudade dessa comunidade. Quero chamar o pessoal para participar mais da Academia CEO. Quem sabe eu seja um ponto de encontro, como são as suas lives e o teu site. A Academia CEO, quero oferecer para quem quiser participar e ter esse ponto. Nós temos uma live, eu vou usar aí depois com você também para divulgar. Nós fazemos uma live todo mês da Academia CEO com a Fundação Getúlio Vargas, né? E mês passado fizemos com o Pedro Lima da Três Corações, um negócio completamente extraordinário. Na outro ano fizemos com o Fábio da Lojas Renner, fizemos com a Silvia Coutinho do BS, quer dizer, e a gente só fala de gestão e de liderança, tá? Gestão e liderança, não é sobre como é que essas empresas estão ocorrendo, o que é o futuro. Então, eu tive um grande prazer hoje de participar e da preparação, e queria agradecer muito você, Haroldo, e te dar os parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, Marcel. Eu queria, como sempre, né, agradecer a nossa audiência, que é o objetivo todo nosso, né? Todo nosso esforço meu e o seu é justamente trazer material, trazer conhecimento, conteúdo para a nossa audiência, que a gente faz com tanto carinho, nossos preparativos, todo o contato, né, Marcel, que a gente fez durante esses 15 dias, para trazer o que a gente pode fazer de melhor para quem está aqui presente. As pessoas compartilham a nossa publicação do chamado dessas lives. Sinto-me muito honrado pela presença de pessoas ilustres aqui. Eu não vou nomear para não gerar, inclusive, ciúmes, mas muito honrado pelo nível das pessoas. Teve um comentário aqui que foi feito em uma das lives falando, não é? Sobre não é baixa quantidade, é que a pessoa sentiu que um conteúdo como esse, que a gente passa aqui na nossa live, desde agosto que eu estou fazendo isso, sempre chamando os maiores especialistas do Brasil em um determinado tema, e não ter tanta gente, né, participando. Porém, eu sempre digo, né, que são pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que são nucleadoras, são pessoas influenciadoras, que seguramente podem levar esse conhecimento para mais pessoas através de diversos canais. Então, a qualidade das pessoas que estão na live é a que mais me interessa, né? Porque são pessoas nucleadoras. Jesus Cristo, com 12 apóstolos, que não eram quase nada, nucleou tudo isso daí, essa maravilha que a gente tem hoje, né? No mundo inteiro, que são os ensinamentos dele para todos nós. Então, o que me deixa feliz, o que me deixa motivado de fazer essa live com todo carinho, é realmente a qualidade da nossa audiência, tanto as pessoas que estão aqui online, como as pessoas que assistem essa live gravada e compartilha com a sua rede. Você próprio vai compartilhar essa live no seu canal, e isso daí é que me motiva, a qualidade das pessoas que estão participando dessa live. Convido vocês, portanto, que estão aqui presentes, não somente para assistirem, mas também compartilhar a divulgação desse circuito que vai reunir os maiores líderes da gestão da qualidade no Brasil, além daqueles que a gente já entrevistou. Várias pessoas que o Antônio Maciel citou aí, nós vamos trazer para participar dessa live, compartilhar conosco esse conhecimento. E já dizendo que segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, nessa mesma live aqui, nesse mesmo canal,
nós vamos trazer o seu colega também, que foi um dos disseminadores da qualidade no Brasil, que é o nosso querido Jorge Gerdau. Um exemplo também de executivo, como você, Marcel, um dos executivos mais referenciados no Brasil, continua sendo, você já foi também, num determinado momento, pela Exame, quando se fazia essa enquete, ainda é uma pessoa de destaque aqui no Brasil, e o Jorge Gerdau também. Inclusive, a empresa Gerdau, aqui na Exame dessa quinzena, foi colocada como uma das 20 empresas que tem a melhor imagem, nesse momento que a gente está passando de pandemia, a empresa do Jorge Gerdau. Yeah. Então, são dois grandes executivos vocês, que o Brasil deve muito, não somente pelos executivos que vocês foram e ainda como também pela grande contribuição que vocês deram para a qualidade aqui no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns a você, Marcel. E o convite está aberto para todos vocês, próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. Jorge Gerdau compartilhando conosco a sua experiência junto a Gerdau e também junto à qualidade. Um abraço a todos vocês, boa noite e fique sempre com Deus. Tchau. Abraço. Abraço.